A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. O nosso vídeo de hoje é uma videoaula sobre a revista Escola Dominical da CPAD, o terceiro trimestre, que tem por tema Princípios Divinos em Tempos de Crise. Iremos estudar hoje, meus irmãos, a lição 2 desse trimestre, que tem por tema Despertamento Espiritual, um Milagre. Os slides que o nosso amado irmão Éder Tomer, da ebdpanorama.com, nos cede aí pelo site. Entre no site, baixe o slide, cresça mais na palavra de Deus, irmãos, tá bom? Após a nossa vinhetinha, se inscreva em nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe pelo amor de Deus, tá bom? Deus te abençoe e fique conosco até o final, em nome de Jesus. Seja o nome do Senhor nosso Deus, Está aqui a nossa lição de número 2, do nosso trimestre, para a glória de Deus, uma lição muito boa, irmãos, vale a pena, ir para a escola dominical, para podermos crescer mais na palavra de Deus, Tem por tema a lição desse domingo, despertamento espiritual, um milagre, A nossa lição tem por capa central, por tema princípios divinos em tempos de crise. 12 de julho será a lição, será a aula 2, e temos, meus irmãos, por leitura em classe, tá bom? Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, e temos também Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, tá bom? Eu não vou ler aqui com os irmãos lerem em casa esse texto, que é muito importante ler, para poder compreender a nossa lição, tá? Temos por texto áureo, fala assim, o texto ouro da revista, fala assim: digo isto, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11, meus irmãos, Também temos por verdade prática: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus, tá? A nossa revista tem aí, 4 tópicos especiais, que tem cada um assim por tema. Tópico 1, despertamento espiritual emana do próprio Deus. Tópico 2, as finalidades do despertamento. Tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. Tópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Amém, irmãos? Quando há uma igreja, que se desperta, para poder buscar a Deus em oração, milagres ocorrem na igreja, salvação de almas ocorre na igreja, Deus abençoa a igreja na área espiritual, na área financeira, na área material. Por quê? O povo despertou para poder clamar a Deus. Amém? Irmãos, aqui temos algumas razões, Temos algumas razões que levaram o povo de Deus ao cativeiro, Primeira razão, os crimes que eles cometeram perante Deus e o próximo. Jeremias capítulo 7, versículo 9 fala isso. Um povo idólatra, irmãos, infelizmente, também consequências que levou o povo de Deus ao cativeiro, Isso também são consequências que hoje levam o homem ao cativeiro espiritual, Crimes, idolatria, exploração, não pagar o salário, Crentes veados, compra e não paga, o desprezo pelos órfãos e viúvas, a mentira, assassinato de gente inocente, sacrifício de crianças a falsos deuses, São consequências que levaram o povo de Deus ao cativeiro babilônico, Meus irmãos, infelizmente, essas foram as consequências que levou o povo de Judá ao cativeiro babilônico, Irmãos, a nossa revista, nós estamos neste momento nesta hora por introdução, o seguinte: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades, De onde veio o despertamento espiritual e por que veio, Por que Deus despertou, Daniel para poder orar?
Por que Deus despertou Ciro para mandar o povo de volta para a sua pátria e reerguer o templo mais uma vez, né? E de onde que veio esse despertamento espiritual, né, meus irmãos? Então, aqui em nossa, fala assim, nossa revista, né? No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro, né, meus irmãos? Deus provocou esse despertamento, né? Nós temos aqui em 1 Coríntios, meus irmãos, no capítulo de número 12, no versículo 6, fala assim, apóstolo Paulo, ó, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, esse despertamento veio do próprio Deus para os homens, tá bom? Falar assim, lição tópico 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus, né? No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras, capítulo 1, versículo 1, né? Deus usa instrumentos, né, Daniel e suas orações, para cooperarem com ele. Mas o autor do despertamento foi o próprio Deus, né? Deus usa a quem ele quer, meus irmãos, né? Ele usa quem ele quer para poder cumprir a sua vontade sobre os homens e sobre a terra. Não adianta querer fugir do querer de Deus, é tolice, querer fugir do seu propósito, do seu querer. Toda operação sobre a igreja, sobre os homens, é de acordo com o querer de Deus, né? Nós somos apenas instrumentos usados por Deus. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Oh, aleluia! O despertamento é um mistério. Nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus, meus irmãos, né? Para podermos compreender, né, o operar de Deus sobre as nossas vidas, sobre a igreja, aleluia, temos que deixar, né, que Deus opere em nossa vida de acordo com o seu querer e com o seu efetuar, né? O despertamento espiritual emana de Deus, vem de Deus para o homem, e por isso ele usa os instrumentos que acha necessário para cooperarem com sua soberana vontade. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Sabia disso? Então deixe Deus te usar da maneira dele. Não tente forçar, né? Haja naturalmente, deixa que Deus opera em você o seu efetuar, né? De acordo com sua grandiosa grandeza e glória. Oh, aleluia! Glórias a Deus, né? Aqui no nosso slide, né? Um slide, meus irmãos, maravilhoso, né? Que o nosso amado irmão Éder Tomer, né, nos cedeu aqui no ebdpanorama.com. Vale a pena acessar, vale a pena compartilhar, vale a pena baixar, né? As finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Primeira coisa, Deus desperta o povo para que haja uma restauração. Note isso aqui, ó, na revista. Ó. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse um rei de uma nação idólatra, pagão, Ciro foi despertado por Deus. Para quê? Para a fim de que ele cumprisse seus desígnios relativos ao povo de Israel. Irmãos, mais uma vez, olhe para cá, ó. Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer, no tempo que ele quer, né? Para tudo há um tempo dado por Deus sobre esta terra. Ele usou um rei pagão, o rei Ciro, para poder cumprir o seu querer sobre a nação de Israel, né? Vamos aqui para o nosso slide, mais uma vez aqui prosseguindo, né? Aqui no tópico 1, tópico 2, né? Deus desperta Ciro para que haja uma restauração no meio do seu povo. Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém
e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Esdras capítulo 1, versículo 2. Conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, há cerca de 180 anos antes. Irmãos, o nosso Deus é tremendo, né? Vamos ver aqui em Isaías, irmãos, aqui em Isaías, aleluia. Vamos ver aqui em Isaías, né? Isaías capítulo 44, né? O que Deus falou, né? 180 anos antes disso acontecer. Isaías capítulo 44, versículo de número 28, vai falar assim, a inerrante e a maravilhosa palavra de Deus. Quem diz de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Então, 180 anos, Deus já tinha falado que ia usar um homem por nome Ciro, para poder trazer o povo de volta para Jerusalém e edificar a casa do Senhor. Irmão, nosso Deus é tremendo, Ele é tremendo, oh, aleluia, irmão, aqui para o nosso slide, né? Irmãos, a lição está top demais, a lição está muito linda, a lição nossa, né? Não deixe de matricular a escola dominical, participe, venha aprender a palavra de Deus, irmão, né? Aqui, ó, a restauração espiritual de Israel, segundo o propósito de Deus despertar o povo, para que restaure o povo nacionalmente, materialmente, e restaure o povo espiritualmente. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo aos pés e à cabeça, dos pés à cabeça, né? Temos isso lá em Isaías capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6, irmãos. Pause o vídeo, pegue sua Bíblia, leia comigo, leia em sua casa, Isaías 1, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6. Leia o texto e depois volte para o nosso vídeo, amém? Durante o cativeiro, o povo israelita aprendeu a lição concernente à vontade de Deus. Não servir a Deus das nações, né, deuses pagãos, e não adorar a outros ídolos, né? Nós temos um só Deus, nós temos um só Senhor, né? E a Ele nós temos que prestar louvor, prestar honra e adoração. Quando o homem se curva a outros deuses, ele se encontra doente espiritualmente, né? Importante, irmãos, aqui importante, ó, o tabernáculo usado pelo povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Êxodo 40. Uma espécie de tenda móvel era o lugar de sacrifício e adoração, usado até ser substituído pelo primeiro templo. Está aqui, ó, primeiro templo, o templo de Salomão, construído em 959 a.C. e destruído em 586 a.C. pelos babilônicos. Segundo templo, refeito por Zorobabel. Esse templo foi restaurado por Herodes posteriormente, antes de Cristo, e foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Terceiro templo está em projeto para construção e andamento. O anticristo o profanará, Será para o próprio anticristo sentar nele, Sinagogas, local onde os judeus se reúnem para orar, ler e ensinar a lei mosaica. O surgimento das sinagogas é normalmente atribuído ao período do exílio babilônico, quando os judeus deixaram de ter um templo para adorar e sacrificar em 586 a.C. Meus irmãos, isso é interessante para podermos nós aprender, Restauração espiritual de Israel. Para Israel, o sofrimento do cativeiro resultou no despertamento e na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Meus irmãos? Nós temos que despertar para consagrar, despertar para orarmos, para buscarmos a Deus, para não deixar de congregar na pandemia, meus irmãos. Congregue, ore, consagre a sua vida a Deus, coloque a tua vida no altar do Senhor, Cada despertamento, meus irmãos, tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos,
graça e pecado, né? Na balança, meus irmãos, né? O pecado não pode sobrepujar a graça, né? Mas temos que estar, meus irmãos, vivendo pela graça, né? Para termos de Deus uma restauração espiritual. Restauração espiritual. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo, né? Lá em São João 16, versículo 8 e 9. Vejamos. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. É o Espírito Santo que convence sobre o pecado. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e como aquele que pode nos salvar. Né, meus irmãos? Pecado não pode andar de mãos dadas com a santificação. Né? Nós estamos salvos mediante a graça, né? Um favor imerecido. Aprove Deus nos amar e morrer por nós em uma cruz, para nos dar a salvação de nossos pecados. Né? Então, meus irmãos, no tópico 2 aprendemos que a finalidade, despertamento, envolviam a restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria e dos deuses pagãos, né, meus irmãos? Uma restauração dupla para a glória de Deus. Né? Tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. A finalidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra. Irmão. Deus cumpre a sua palavra, né? Ele vela por sua palavra. Em relação ao retorno de Judá à sua terra, em Isaías 27, versículo 22. Em relação à derrota da Babilônia, diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro, rei da Pérsia. Jeremias 25, versículo 12, Isaías 44, versículo 28 e Isaías 45, versículo 2 ao versículo 6, irmãos, tá bom? Pause o vídeo aí para poder ler essas referências, é importante acompanhar com a Bíblia do lado, podemos nós entender a palavra de Deus, irmão, né? Ainda mais quando é contexto, meus irmãos, histórico, é bom entender a palavra de Deus. Fazer igual os bereanos, enquanto Paulo pregava, né, os bereanos, com suas escrituras acompanhava, vírgula após vírgula. Então, pause o vídeo e leia essas referências bíblicas, né? Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte dos rudimentos da doutrina. Lá em Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 13, e Atos capítulo 2, do versículo 38, irmãos. Leia para poder entender, né, os pontos bíblicos sobre as promessas de bênçãos de renovo para a igreja da graça, né? Uma delas é o qual? É o batismo com o Espírito Santo. Hebreus 6, do versículo 1 ao versículo 3, e Atos capítulo 2, versículo 38. Deus renova as suas promessas de bênçãos também com os dons espirituais. Também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento, né, da igreja, né, para os dias de hoje. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11. Né? Deus tem dons para derramar sobre a sua igreja. Nós temos que buscar na palavra de Deus esse despertamento para podermos entender, não é? Que Deus quer nos usar além do que nós podemos pensar ou imaginar, né? Aqui em nosso slide, aqui prosseguindo, amado irmão, né? Prosseguindo nosso slide, no despertamento que opera no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Atos capítulo 8, versículo 14 e 17, e Atos 19, versículo 1 ao versículo 6, né?
Os apóstolos tinham prazer de ver os novos conversos, né, recebendo a unção do Espírito Santo, dons que vinham do alto, aleluia. Era uma igreja, meus irmãos, avivada, né? Era perseguidos, debaixo de perseguição, mas havia uma promessa do alto para renovar aquela igreja. Eles estavam constantemente sendo avivados pelo Espírito Santo, né? Deus renova a fé dos abatidos, né? Outra promessa que Deus cumpre para a sua igreja. Pelo despertamento espiritual, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. Oh, aleluia! O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. Aleluia! Irmão, você já orou hoje? Você já orou hoje? Quando o crente não ora, irmão, ele é fraco espiritualmente, né? Desperta para orar de madrugada, para orar na tua casa, na tua igreja. Irmãos, ore não só no templo, no culto, mas ore, busca a Deus, né? Força através da oração, né? Despertamento nasceu da oração, só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração, né? Deus renova a fé dos abatidos, né? No Antigo Testamento, o fogo no altar do incenso não se podia deixar apagar, né? Lá em Êxodo 30, versículos 7 e 8 diz isso. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, manter a chama sempre acesa, né? E no tópico 3, nós podemos aprender que Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar, um pouco difícil, né? Vivificar e renovar suas promessas, misericórdia. Ele também renova a fé dos que estão abatidos, né? Deixe Deus renovar as suas promessas, meus irmãos, que há sobre a sua vida, não é? Aqui no tópico 4 temos o despertamento torna os homens obedientes à palavra, né? Quando há uma igreja que está despertada, né, do sono espiritual, um povo que está acordado deste sono, ele tem prazer em ouvir e em falar a palavra de Deus, irmão, né? Porque o crer é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Vamos ver aqui em nosso slide, né? Para a glória de Deus, slides maravilhosos, abençoados, que o nosso Pai usou o nosso amado irmão Éder Tomé para poder nos preparar este maravilhoso slide da EBD, né? O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmos, fala isso, né? No Salmos 119, versículo 112, meus irmãos. Leia esse texto, né? Vamos ler aqui esse aqui rapidinho, né? Salmo 119, pegue aí a sua Bíblia e vamos meditar neste versículo maravilhoso, que fala assim, olha só. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim, né? Inclinei o meu coração a guardar a tua palavra até o fim. Aleluia. Amados irmãos, né? Estamos aqui a encerrar neste momento mais um tópico, o tópico de número 4, que o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus, né? Fala assim este tópico como conclusão também de nossa revista. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento do retorno do exílio babilônico, não houve introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus, né? Quando o povo passa a entender a palavra de Deus, meus irmãos, né? Não há mistura, né, de culto, não há mistura de crendice, porque eles começam a entender com clareza a santa e a maravilhosa palavra de Deus, tá, meus irmãos? Esse foi o nosso resumão de nosso áudio domingo, né?
a lição de número 2, que tem de novo por tema, despertamento espiritual é um milagre, né? Deus possa falar com você na EBD, domingo pela manhã, dia 12 de julho. Vá para a EBD, se matricule, participe, meus irmãos, e ore por nós. Não esqueça, compartilhe este vídeo, né? Se inscreva em nosso canal, aqui em cima, ó, se inscreva em nosso canal, compartilhe, ative o sininho, tá bom, meus irmãos? Deixe Deus te usar, nos dê uma força, pelo amor de Deus, nos dê uma força. E Deus te abençoe, e Deus te guarde, e até o nosso próximo vídeo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fique na paz.